Deus odeia o mal, inclusive na vida dos seus filhos. O meu devocional de hoje é sobre temor de Deus. Pessoal, bom dia, que Deus abençoe vocês, obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco. E o nosso devocional, a gente continua aqui baseado no Salmo 5. Davi, ele está orando porque ele está passando um momento de dificuldade. Muitas vezes a gente vê isso aqui, Davi passando um momento de dificuldade. E agora ele está enfrentando esses homens ímpios, arrogantes, malignos, que estão arremetendo contra ele. E aí Davi diz o seguinte, ó, verso 5, os arrogantes não... Verso 4, porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Na versão em inglês diz assim, os maus não são bem-vindos. Ele continua, verso 5, os arrogantes não permanecerão na sua presença, detestas todos os que praticam a maldade. Ele continua, verso 6, destróis os que proferem mentiras, o Senhor repudia o assassino e o fraudulento. E aí eu pergunto para você já ouviu aquela frase, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É mentira. O que o texto diz aqui? O texto diz que Deus odeia o homicídio ou que Deus odeia o homicida? Repudia o assassino e o fraudulento. Detestas todos os que praticam a maldade. O texto não diz detesta a maldade apenas. Deus detesta todos aqueles que praticam a maldade. Primeiro que isso, logicamente falando, essa ideia de Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é tão tola. Porque, veja bem, só há mentira se houver o mentiroso. Separar pecado do pecador é um malabarismo que aquelas pessoas, aqueles pastores que querem inventar um Deus que não pune pecado. Essa que é a grande jogada aqui de falar, Deus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Não, o texto diz que Deus odeia o pecador, o homem que faz o mal. Toda essa pregação que nós vemos hoje, do Deus do amor, que nunca pune, que te põe como vítima, isso te leva a não ter temor de Deus. Aqui o texto é claro, Davi está dizendo que Deus vai amaldiçoar esses homens, que Deus vai punir esses homens. Verso 10, ó Deus, condena-os, que eles caiam por suas próprias tramas, expulsa-os por causa de suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. Davi está dizendo que Deus vai punir, Davi está orando para que Deus puna esses homens. O mal não subsiste contigo, os maus não são bem-vindos. Em Abacuque, o profeta diz o seguinte, Deus, tu és tão puro de olhos que não pode nem mesmo ver o mal. Você se lembra de que Moisés não havia circuncidado seu filho? O que Deus fez? O texto bíblico diz que Deus encontrou Moisés no caminho para matá-lo. Você se lembra de Davi? Davi mentiu, matou e adulterou. O que Deus fez? Deus disse para ele, a partir de hoje, o mal, a morte, vai tomar conta da sua casa. O sangue vai escorrer pelo batente, o que de fato aconteceu. Um filho de Davi matou outro filho de Davi, um filho de Davi estuprou outro filho de Davi, um filho de Davi, Absalão, estuprou todas as mulheres de Davi em cima do telhado para todo mundo ver. Ou seja, desgraça em cima de desgraça. E depois o filho de Davi, Absalão, acabou morrendo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui Davi, na realidade, ele está falando que Deus odeia o mal. E o texto dele tem como foco principal esses homens ímpios, esses homens malignos. Mas, gente, Deus odeia o mal em qualquer lugar. A sujeira não é mais limpa, porque está na pele de uma ovelha. Tanto é que eu citei aqui para vocês quem? Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem eleito por Deus, o homem ungido por Deus. E Davi peca, e o que Deus faz? Deus o pune severamente. E aquele papinho de que, não, isso é coisa do Antigo Testamento, que Deus se converteu no Novo Testamento, ele pôs a mão na cabeça e falou, gente, onde eu estava com a cabeça, hein? O que eu fiz? Não, isso não existe. Dê uma olhada no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem, por exemplo, lá um exemplo disso, em Atos. Os homens ali em Atos mentem uma mentirinha básica, que nem afetaria ninguém. Eles venderam o terreno, Ananias e Safira, e trouxeram apenas uma parte da venda. Por exemplo, venderam por 100 mil e trouxeram 50 mil e depositaram ali na igreja. E quando foram falar, eles disseram, não, nós trouxemos aqui todo o dinheiro da venda do terreno, não tem nada conosco. E eles morreram por conta disso. Primeiro, gente, eles não precisariam trazer nada, mas trouxeram. E eles não ofenderam ninguém, não enganaram ninguém, pelo contrário, trouxeram dinheiro para a igreja, para ajudar na igreja. E mesmo assim diz o texto que eles foram mortos instantaneamente. Leia Apocalipse. Apocalipse fala do juízo de Deus vindo sobre os homens. Uma expressão usada em Apocalipse diz o seguinte, que Deus vai se fartar, vai comer
vai comer a carne de reis e poderosos. É uma expressão pesadíssima para falar sobre o juízo de Deus sobre os homens maus. E Hebreus declara que o juízo de Deus começa pela sua casa. Ora, falar de oração é falar de arrependimento. No Pai Nosso não está lá, perdoai as nossas dívidas? Mas é impressionante como que inúmeros pastores falam de oração sem nunca tocar nessa questão de pecado. Eles querem apenas, dia após dia, apenas trazer uma mensagem de consolo para vocês, mas esse consolo é falso, porque não é um consolo que brota da fé e do arrependimento. O que a gente precisa é se encher do temor de Deus. O que nós precisamos é o tempo todo fazer aquilo que Paulo falou, examine-se o homem a si mesmo. Orar como Davi orou, Pai, vê se há em mim algum caminho mau, porque muitas vezes a sua vida está dando tudo errado por conta de pecado. E aí não adianta a oração de pastor ungido, não. O que você precisa é de arrependimento. O que este texto nos mostra é que nós precisamos de temor de Deus, que o temor do Senhor esteja sobre nós a cada dia, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, eu vim de outras igrejas e não se pregava muito sobre isso. E eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia e conhecer o Senhor de verdade, o quanto que o meu temor, ele aumentou. O quanto que a minha vida de santidade, ela foi modificada. E, obviamente, as bênçãos de Deus na minha vida, em todos os sentidos, abundaram de uma maneira muito maior. Viver em fé e arrependimento. Não há outro caminho para que tenhamos uma vida plena, feliz e cheia de alegria. Vamos orar para que Deus gere em nós a cada dia esse temor santo de saber, tem um Deus justo. E ele é como um bom pai. Um bom pai que vê um filho fazendo algo errado, ele pune. Ele pune. Deus faz isso com seus filhos. Olha o que ele fez com Davi. Olha o que ele fez com Moisés. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, gere em nós temor genuíno, para que possamos viver no temor do Senhor. Porque se vivermos no temor do Senhor, não precisaremos viver no temor dos homens. Se tememos a Ti, não iremos temer a nada e nem a ninguém. Gere em nós genuíno arrependimento. Lembra-nos, ó Pai, a cada dia de que vivemos diante de um Deus justo, que ama o que é certo, que ama o que é reto. E capacita-nos a viver uma vida justa e santa diante do Senhor. Que a bênção, Tua bênção, Pai, alcance cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, gerando fé e arrependimento genuíno. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um deles. Livra-os de todo mal. Guarda-os, ó Pai, em mais este dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Ó Deus, assim como o Senhor agiu na vida de Davi, age nas nossas vidas. Enche-nos do santo temor do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Deus abençoe.